Olá pessoal, calma, você não está no canal errado, tá bom? Mas se você curte futebol, analisa esse vídeo aqui, pessoal. Vamos fazer uma análise física do lance que originou o terceiro gol do time do Palmeiras. Se você não curte futebol, observem os conceitos físicos envolvidos, questão de aceleração, desaceleração, velocidade média, conversão de velocidades, tá certo? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Pessoal, eu separei o lance lá, coloquei aqui 4 instantes do lance, tá certo? Então aqui, ó, no primeiro instante, o momento em que o jogador Dudu recebe a bola, tá certo? Em seguida, esse momento aqui, em que ele começa a acelerar. Este terceiro momento, em que ele teve que retardar o seu movimento. E por fim, esse quarto momento aqui, em que ele recebe a bola, tá certo? Então vamos lá. Qual vai ser a diferença aí de velocidade, né? Questão de tempo envolvido nessa sequência aí, beleza? Então vamos lá. Pessoal, no primeiro momento aqui, ó, observem que é um instante em que o jogador recebe a bola. Olha aqui o cronômetro marcando 1 minuto e 43. Então qual foi o nosso primeiro desafio aqui? Estipular qual foi a distância que o jogador percorreu, desde quando ele recebe a bola até os instantes seguintes, tá certo? Para isso, o que é que eu fiz? Eu tive que pesquisar qual é o comprimento do campo, lá do estádio do Palmeiras. Pesquisei em alguns sites, pessoal, e encontrei essas medidas aqui, ó. 115 metros de comprimento, mas também eu encontrei medidas de 105 metros, tá certo? Então aqui para o nosso cálculo eu vou considerar a medida, né, o comprimento do campo de 110 metros, beleza? Em seguida, o que foi que eu fiz agora? Eu observei a questão dessa pintura, né? Aliás, dessa pintura não, dessa diferença de cores entre as faixas. E contei, ó, que aparecem exatamente 20 faixas que vão variando num tom mais claro, né, e um tom mais escuro, tá certo? Então, de uma trave a outra, são exatamente 20 faixas. Então, com isso, eu posso determinar o comprimento de cada faixa dessa, né? Basta a gente fazer uma simples divisão. Então, ó, o comprimento de cada faixa vai ser determinado por essa divisão aqui, ó, 110 dividido por 20. Vou cortar o zero aqui. 11 dividido por 2, ó, 5,5 metros, beleza? Então esse aí seria o comprimento de cada faixa dessa aqui, ó, 5,5 metros, tá certo? Nosso comprimento médio aí, ok? Continuando aqui, pessoal, vamos analisar aqui o nosso próximo vídeo, ou nossa próxima cena, né? Então, esse momento aqui, eu quero destacar o quê? A questão do tipo de movimento envolvido. Quando o jogador recebeu a bola, ele recebeu a bola mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Aqui ele recebeu a bola. Aqui o que foi que ocorreu? Ele teve uma aceleração. Tá certo? Então aí, ó, nós temos nesse momento aí um movimento acelerado. Ou seja, falei aceleração, já sei que não é um movimento uniforme, né? É um movimento variado, tá certo? Vamos analisar aqui o nosso próximo trecho. Pessoal, esse instante aqui, quando o jogador aqui está nessa posição, ele começa a desacelerar. Ele vai desacelerar, tá certo? Por quê? Porque pela velocidade, né, pela aceleração que ele estava anteriormente, iria acontecer isso aqui, ó. O jogador chegaria mais ou menos nessa posição. Deixa eu trocar aqui a cor da nossa caneta. Então deixa eu só apagar aqui. O jogador, digamos, estaria aqui nessa posição. E a bola, ó, ele iria ultrapassar a bola, tá certo? Então por isso que nesse instante aí, ó,
ele teve que desacelerar, tá certo? E do instante que ele recebeu a bola até esse instante em que ele começa a desacelerar, ele percorreu exatamente 7 faixas, tá certo? Vocês lembram o comprimento de cada faixa? Era de 5,5 metros. Então, com isso, a gente pode determinar, né, essa distância que ele percorreu. Desde o movimento, desde o instante que ele recebeu a bola, até esse instante aí em que ele desacelerou. Como é que a gente vai fazer isso? Só multiplicar, né? 7 por 5,5, né? Que é o comprimento de cada faixa. Com isso, nós chegaremos a essa distância aqui, de 38,5 metros. Beleza? Pessoal, observem aqui o tempo. Ó a marcação aqui. O tempo aqui agora está indicando 1 minuto e 48. Quando ele recebeu a bola, deixa eu voltar aqui. O tempo estava indicando 1 minuto e 43. Tá certo? Ou seja, de maneira, digamos, grosseira, 5 segundos, né? Só que eu usei um cronômetro, e o tempo em que ele recebe essa bola e desacelera vai dar aproximadamente, deixa eu botar aqui, o tempo vai ser de aproximadamente 4,6 segundos, ok? Então, com isso, a gente pode determinar essa velocidade média agora, né? Professor, como é que calcula mesmo a velocidade média? Então, vamos botar aqui, A velocidade média é a distância percorrida dividido pelo tempo gasto, tá certo? Então, nós teríamos o quê? 38,5 metros dividido por 4,6, tá certo? Então, quanto é que daria essa conta aí? 38,5 dividido por 4,6. Então, essa velocidade média seria de aproximadamente 8,37. Né? Vou aproximar aqui para 8,4. 8,4 metros por segundo. Tá certo? Dá mais ou menos 8,37. Então, vamos arredondar aí para 8,4. Tá certo? Lembrando que aqui, pessoal, é somente uma estimativa. Tá bom? Professor, isso aí, como é que eu transformaria essa velocidade em quilômetros por hora? Aí vamos lembrar, né? De metro por segundo para quilômetro por hora, basta a gente multiplicar por 3,6. Tá certo? Então, a velocidade média do momento em que ele acelerou até este momento em que ele vai iniciar a desaceleração, seria de 8,4 vezes 3,6, que vai dar uma velocidade média aproximada de 30,2 km por hora. Tá certo? Então, nesse primeiro trecho, aí, nesse primeiro instante, essa seria a velocidade média do jogador Dudu. Mas agora eu vou calcular a velocidade média durante todo o movimento, em que ele tocou na bola para dar o passe e no instante em que ele recebeu a bola. Tá certo? Então vamos ver aqui agora como é que vai ser a nova velocidade média. Nesse ponto aqui foi o cálculo que nós tínhamos feito anteriormente, onde ele estava começando a desacelerar, tá certo? Aqui, é o instante que ele recebe a bola, ou seja, observem que ele andou ainda mais 11 metros, né? Lembrem-se, cada faixa dessa, né, a gente colocou uma estimativa aí de 5,5 metros de comprimento, beleza? Então vamos calcular agora essa nova distância, né? Então, essa distância aí, lembrem-se que eram 7 faixas, né? Agora são 9. Então, vai ser 9 faixas vezes 5,5. Isso aí vai dar aproximadamente 49,5 metros. Olha o novo tempo agora, 1 minuto e 50. Tá certo? Aí eu utilizei um cronômetro, né, para ficar um tempo não tão grosseiro, ficou mais ou menos 6,7 segundos.
tá certo? Então, deixa eu anotar aqui o tempo. Então, o tempo foi de 6,7 segundos, beleza? Agora, vamos calcular agora a nova velocidade média. Lembrando que nesse trecho aqui, o jogador ele desacelerou o seu movimento, tá certo? Porque senão ele iria chegar à frente da bola. Então, vamos lá. Ó. Velocidade média é igual a distância sobre o tempo. A distância, 49,5 metros, né? E o tempo aí, ó, de 6,7. Então, o tempo aqui de 6,7. Então, fazendo essa divisão aí, 49,5 dividido por 6,7 vai dar aproximadamente 7,4. Deixa eu ajeitar esse 4 aqui. 7,4 metros por segundo, tá certo? Lembram ainda como é que a gente transforma para quilômetro por hora? Só multiplicar por 3,6. Então, a nova velocidade média em quilômetro por hora, 7,4, né, multiplicado por 3,6, vai dar aproximadamente 26,6 quilômetros por hora. Tá certo, pessoal? Então, essa é a velocidade média, considerando agora todo o movimento dele, desde o ponto em que ele tocou a bola até o ponto em que ele recebeu, beleza? Aí a pergunta que não quer calar. Vamos lá. Analisando aqui os 4 lances, né? Ó. Este ponto até este aqui, ó, a velocidade média. Deixa eu anotar aqui nesse slide aqui, ó, a velocidade média foi de 26,6 km por hora. E no instante em que ele começa a desacelerar, 30,2 km por hora. Ó. Velocidade média de 30,2 km por hora. Beleza? Aí a pergunta que não quer calar. Após esses cálculos, Dudu foi mais rápido que o Bolt? E aí, o que é que vocês acham, pessoal? No ponto alto aqui da velocidade dele, né? Ele teve uma velocidade máxima. Deixa eu botar aqui, ó. Ele teve uma velocidade máxima. Uma velocidade média, quer dizer, de... Deixa eu voltar aqui o slide. 30,2 km por hora. Será que essa velocidade aí supera a velocidade média de Bolt nos 100 metros rasos? Vamos ver aqui. Bolt continua sendo mais rápido, né? Só para a gente reforçar aqui, pessoal. Bolt, na prova que ele teve o recorde mundial, né? Que ele garantiu o recorde mundial, ele percorreu 100 metros em um tempo de 9 segundos e 58 centésimos. Então, ó, vamos calcular essa velocidade média aí. 100 metros dividido por 9,58. Então, fazendo essa conta aí, 100 dividido por 9,58, dá mais ou menos 10,4 metros por segundo. Transformando isso aí para quilômetro por hora, a gente vai ter uma velocidade média de 37,4 quilômetros por hora. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado aí desse vídeo aqui, né? Um vídeo diferente, tá certo? E apesar de toda a correria lá do jogador do Palmeiras, né? A sua velocidade média ainda foi inferior à velocidade média de Bolt, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima.